hoje nós estamos aqui com uma história espetacular para lembrar que você... Pode, e hoje aqui com a Marcela, gente, 24 aninhos, olha que linda, que menina linda. E uma história incrível de sucesso, arrebentando, né, como a digital marketing, estrategista de marketing e branding. Então, tudo sobre marketing, gente, você vai aprender hoje com a Marcela. Sem contar a história que a gente quer saber um pouquinho, né? Como que isso começou... Sim. Da onde que veio essa ideia, porque hoje você tem feito um sucesso tremendo, né? Tá aí arrebentando, ensinando pessoas, ajudando milhares de pessoas. Como Não, mais mulheres. E muito mulheres. Sim, sim. Por Projetos que mulheres? Vamos lá, Vamos lá. começar. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu amo poder conversar com mulheres. Esse podcast tem essa força, né? Sim. Então, é um prazer enorme estar aqui. Por que mulheres? Eu acredito que nós temos que nos unir, sabe? Desde pequeno, eu sempre tive muita identificação com mulheres de liderança em si. E eu pensei, olha, eu quero me posicionar para elas. Porque a pessoa que mais me inspira, por exemplo, minha avó. É a mulher mais inspiradora para mim. Minha avó, minha mãe, minha madrinha. São 3 grandes referências, né? Fui criada pela avó. E vi muito nela uma força que eu falava. Eu precisava trazer isso para minha história. E a partir do momento que eu fui criando isso, eu fui trazendo para outras pessoas também. E como eu comecei em 2017, lá no nicho fitness, na verdade. Tudo 2017. começou falando de panqueca de banana. Vocês acreditam? E você Você era tem novinha. quantos anos você tinha? 16, 17? Eu era mais jovem, né? Uhum. Hoje tô quase fazendo 25. E aí eu produzia conteúdo no nicho fitness. E lá, muitas vezes, a gente tem uma aderência mais de um público feminino, né? Então, desde lá, já comecei a criar vínculo com mulheres no digital. E aí, aos poucos, fui expandindo. Então, naquela época, ainda não era um trabalho. Mas lá, já via que a mulherada tinha muita força na rede social, principalmente. E daí você criou a ideia de começar sua própria companhia. Isso. Como é que foi? Vamos falar um pouquinho dessa transição. Quem sabe, quem tá ouvindo vai se inspirar também, né? Sim. Quando eu comecei, na verdade, eu usava o Instagram como um hobby. Eu não fazia ideia que as pessoas ganhavam dinheiro com isso, né? E você Lá trabalhava atrás, com outra coisa. Trabalhava, assim. Desde os meus 14 anos, eu trabalhava já numa clínica oftalmológica. Que legal. Eu tive 3 empregos CLTs. Guerreira. E foi naquela O época que é eu CLT? aprendi... Desculpa. CLT é um trabalho Você de sabe o que carteira é, amiga? assinada. Ah, tá. Aquele trabalho que você fica sujeito a regras, a Sei. normas, Horário. a horários. Exatamente. E um salário fixo, né? Uma realidade que você não pode expandir. Certo. Mas enfim, naquela época era o que dava, tá tudo certo. E aí eu tive 3 empregos CLTs. Então tive 3 ambientes para aprender o que era venda na prática. E lá já comecei a pegar marketing, né? Pois bem, aí em 2017 eu tinha o Instagram falando sobre o nicho saudável, mas como um hobby. Chegou um dado momento, em 2019, que eu resolvi testar. Porque eu vi, sabe quando você começa a ver uma movimentação no Instagram? De uma galera ganhando dinheiro com isso. Eu falei, deixa eu ver como é que funciona essa parada. Na época, eu sempre, desde pequena, ajudava minha família em casa, meus avós, fazia minha faculdade, eu pagava minha faculdade, meu padrinho me ajudou. Mas grande parte eu fiz muito sozinha, né? Eu vendia bolo de pote na faculdade, pra vocês terem ideia. Pra ganhar um dinheirinho a mais, né? Então você tudo sempre isso- teve essa A teve veia essa alma, né? Vendia tudo, quase vendia mãe. Eu tô vendo só de bater um papo com você. Sim. E aí, naquele momento, o que aconteceu? Em 2019, eu tive um período de férias em dezembro. E aí, eu falei, deixa eu experimentar. Porque eu já tava observando como as pessoas faziam. Eu sou muito observadora. Isso é uma característica da mulher, né? Sim. A gente observa e aprende analisando muito. E aí, beleza. Chegou 2019, dezembro, eu tava de férias daquele último emprego, que era uma corretora de seguros. Então, eu vendi de tudo, gente. Eu vendia semi-joia num dos empregos. Eu fazia atendimento de cirurgia de catarata. E no último, eu vendia seguro de vida. Loucura. Nada a ver um com o outro. Dizem que quem vende seguro de vida, seguro de condomínio, vende qualquer coisa, né? Aí morou o segredo. E naquela época eu falei, vou testar. Então, em 2019, eu fiz uma experiência de vender um Close Friends. Sabe lá no Instagram? Não tem Sei. aquela área dos stories que é premium, sabe? Do Eu Close sei, Friends. do Close Friends. Dá pra você a Andrea não monetizar. sabe. Não sei. Dá Porque pra ela é um monetizar. pouquinho mais velha que a gente. Ai, que filha de uma mãe! Tá tudo bem. Eu te amo. E aí, querida? Aí no Close Friends, a gente vendeu um acesso, né, para essas pessoas, elas receberem um conteúdo mais exclusivo. Beleza, naquele momento, uma jovem que era recém-endividada, trabalhava no CLT com uma dívida no cartão de crédito toda atrapalhada, eu fiz R$600 em 3 dias. Aquilo, gente, já era mais que metade que o meu salário. E aí, qual é a mentalidade da empreendedora? Já nasce daí. Eu pensei, se eu fui capaz de fazer isso em 3 dias, o que eu seria capaz de fazer em 30?
Uau, é verdade. E aí mudou uma chave. Primeira chave, né? Voltei a trabalhar em janeiro de 2020, antes da pandemia estourar. Já olhava pro chefe com uma cara meio torta. Não é o mesmo gosto, né? Não é a mesma coisa. E aí, de lá pra cá, foram surgindo situações ao qual eu tive que realmente fazer acontecer no digital. Por quê? Eu estudava na faculdade, eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta. Ai, que legal! Tem várias habilidades, né? Realmente. E naquele ambiente eu tive que fazer um estágio que ele era obrigatório e não remunerado. Pois bem, como é que eu ia fazer para trabalhar e fazer um estágio? Chegou uma hora que colidiu, sabe? Não tinha como dar conta por conta de período de carga horária, enfim. E aí eu tive que sair do emprego dos famosos CLT, viu, Déia? E aí, conclusão. Falei, cara, minha única esperança, porque eu tenho que arranjar alguma maneira de fazer dinheiro, vai ser o Instagram. Vou testar e tem gente que consegue, por que eu não? Vou conseguir. Mas era Por natural? que eu Esse não? dom de esse Instagram era natural, Era. seu? Porque desde a época que eu Legal. postava, eu já desenvolvi ali um jeito de fazer diferente, sabe? Na época, o meu primeiro curso chamava-se Arte para Stories. Porque eu sempre fui muito criativa. Então, eu usava a ferramenta do Instagram dos Stories de maneira super divertida, sabe? E naquele momento, ali, estourando a pandemia, muita gente se interessou por isso. Então, eu me lancei com esse primeiro infoproduto, esse primeiro curso digital. E aos poucos, eu fui fazendo um trabalho de me autoanalisar. Né? Mas só para fechar a história de como tudo começou. Teve um ponto de inflexão muito importante, que foi quando eu tive que sair do emprego e tive que testar o digital. E aí, quando a mulher empreendedora, ela entra naquela jornada de falar, agora só depende de mim e eu vou ter que fazer acontecer, algo dentro de você nasce, né? Vocês vão se identificar. Algo da gente nasce e a gente fala, ok, é agora contigo. E literalmente foi isso que aconteceu. Eu tive 4 meses de seguro-desemprego, que era o que eu tinha para me sustentar, e era uma bomba relógio. Conclusão. Eu fiz acontecer, gente. Eu fui case de um mentor na época, inclusive, me chamou para uma live. O curso dele prometia fazer 10 mil reais em 30 dias. Eu peguei, agarrei aquilo, falei, eu vou estudar, vou devorar, vou entender. Lembrando que eu era recém-endividada, meu Santander ainda estava negativo. E eu falei, eu vou ter que fazer isso acontecer. E aí eu tinha esses 4 meses que era o meu prazo limite, justamente para testar se isso ia dar certo ou não. Ia Ou se eu acabar ia o ter seu que fazer outra seguro-desemprego coisa. e você ia ter que arrumar um emprego se E não eu virei- acontecesse. Exato. E eu virei case dele. Ele me chamou pra uma live porque o curso prometia 10 mil reais em 30 dias. Eu fiz em 30 minutos. Mentira. Fez em 30 minutos. Sim. E aquilo virou uma chave na minha vida. E eu falei, o quê? Você fez em 30 minutos? Sim. Uma pessoa que tinha acabado Gente, de olha começar. só, dá pra fazer 10 mil reais, provavelmente a mais hoje, em 30 minutos Muito mais. com marketing digital. Sim. Trabalhando Com bem a sua certeza. marca Trabalhando pessoal. da maneira correta. Sim. Usando as ferramentas corretas. Sim, isso tem muito a ver com a maneira como eu me lancei, que é o que a gente estava falando agora, né? Porque o que hoje faz muita diferença na minha carreira, na minha jornada, foi ter associado a minha essência de ser uma pessoa criativa, de desenvolver coisas diferentes, de focar muito no encantamento, que é o que eu muito prezo lá na nossa empresa, e trazer isso para mais mulheres. Fazer com que elas possam acessar essas possibilidades e desenvolver o nome delas também. Então, o que eu acredito hoje, Déia, o que muda vidas, de fato, é quando essa profissional, essa mulher, ela entende que ela precisa desenvolver algo nela e desenvolver o nome dela. Sim. Algo dentro dela, como empreendedora, como uma mulher que quer ser lucrativa, e externamente algo que faça as pessoas enxergarem essa força. Que aí entra branding, aí entra marketing Que é a pessoal. modelagem. Exatamente. É eu pegar aquilo que você tá fazendo e tá dando certo e modelar, colocar a minha cara, a minha essência, o meu, né, Andréia que existe aqui, naquilo. Foi o que ela fez. Exatamente. Que eu acho que é um problema de muitas de nós, né? Mulheres, principalmente, porque mulher quer muito agradar as outras pessoas. Total. E muitas das vezes a gente não mostra a nossa essência no social media. É ou não é? Total. A gente não mostra a nossa Vulnerabilidade. 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 We got it. Você assiste a gente, você sabe que meu português falha. Mas Mas A isso gente- é um privilégio, vamos dizer, Não né, é- Tami? Ela fala duas línguas. Nossa, três, chique. amor. Três, Três, é ó. verdade. Eu não falo nenhuma delas perfeito, mas falo. Fala espanhol. Ah, você arrebenta. Eu Você falo bem. arrebenta. O meu inglês, eu Sorry. penso em inglês, é por isso. Então, tem que Sim. traduzir. Então, vamos lá. Muitas das mulheres não mostram essa essência a hora que elas estão na frente da câmera. Exatamente. E eu Travam. sou, exato. Eu sou culpada disso também. Eu não é. A gente quer tá ali, eu tenho que ser a Thalita profissional toda vez na frente da câmera. E talvez não mostra esse lado divertido da Thalita que eu Total. tenho, sabe? Então foi algo que eu tô tentando aprender ainda, mas não é fácil. Tá, Alice, é uma coisa que eu amei que tu trouxe, porque
faz muito sentido nos dias atuais. Reparem, quando se trata de diferenciação, por exemplo, um tema muito requisitado, todo mundo fala, eu quero me diferenciar, eu quero que as pessoas gostem do meu trabalho, que me engajem nas redes sociais comigo. Só que o ponto é, muitas das vezes as pessoas desejam ser diferentes, mas na prática elas recorrem para o padrão. Elas minam a sua essência, não conseguem se expor, acabam se travando e não aparecem da forma que é mais ideal, né, nas redes sociais. Como que a gente resolve isso? Eu ensino muito para as minhas alunas e mentoradas que nós, principalmente as empreendedoras que trabalham raiz, assim, que eu acho que vocês são como eu, trabalham raiz. A gente acaba criando uma capa como se nós fôssemos só o trabalho. E esse é o pior erro que a gente pode cometer internamente para nós e externamente para quem te acompanha. Quem vai comprar da Thalita, quem vai comprar da Marcela, não é aquela pessoa que vai comprar você só que trabalha. De repente você tem um hábito, um hobby, uma versão diferente, que não é só a sua versão trabalhadora raiz, que vai conectar muito mais. E às vezes a gente se mina, né, se poda, não mostra nas redes sociais, porque a gente pensa, será que vai fazer sentido? Minha concorrente não faz. Olha lá, ela só mostra a vida bonita. Verdade. Ela só mostra a vida boa. Então tem uma linha muito tênue, sim, entre você mostrar o que é profissional, você guardar o que é fraco, o que é vulnerável, mas ao mesmo tempo você precisa ser humana. Então, como é que a gente entende esse meio termo? Eu gosto muito de levar em consideração o seguinte, ser intencional. Lembrar que o que está sendo exposto tem que ter um porquê. Por exemplo, eu estou aqui com vocês hoje e eu vim com um brinco mega futurista. Adorei. Esse brinco, esse penteado, a make mais simples, é para dar ênfase ao metal. O metal, ele traz uma proposta inconsciente de modernidade, de futuro, de inovação. E quando eu pergunto para minha audiência, o que vocês lembram quando lembram da Má? Inovação, visionária, futurista. É essa a proposta que a gente quer. Então, existem sinais inconscientes em tudo que a gente mostra, seja visual ou falado, que tem um porquê. Mas isso significa que eu vou dormir e acordar assim? Vai ser minha vida isso? Não, obviamente que não. Então, existe também outro tipo de stories, por exemplo, que eu mostro a Marcela treinando, suada, né? Brincando com a família, em roupas mais leves. Então, é legal ter este equilíbrio. Que legal. Desde que todo o ecossistema, no final das contas, no final do dia, end of day, seja aquilo que você realmente prega, sabe? Sim, a sua entendi. intenção por trás. Mas, Marcela, agora eu vou te perguntar uma coisa muito importante, que é muito, acontece muito agora. O cancel culture, que a gente fala em inglês, né? Como é que fala isso aqui? Aquela que você é cancelada, né? Como é que fala? Aqui é cancelamento? Cancelamento. Então, muita gente tem medo desse famoso cancelamento, né? Porque hoje, às vezes, eu vou falar alguma coisa que as pessoas não gostam, vou ser insensível. O que você acha disso? Tá, depende muito de qual linha de raciocínio você leva a sua comunicação também. Eu acho que a gente precisa levar em conta que nós temos que acreditar muito na nossa verdade. Às vezes, a nossa verdade pode ferir algumas pessoas. Isso é um preço que se paga. A partir do momento que você... Exato. A partir do momento que você aceita uma questão para ti e ela é importante, você tem que levar ela em conta, porque isso faz parte do seu posicionamento. Porém, existem algumas coisas que é importante você levar em conta que não pode ferir tanto o outro. Então, tem que ser muito pertinente para você, mas não pode ferir o outro. Por exemplo, quando eu acredito... Um posicionamento que eu tenho, que eu falo... É uma coisa simples, mas só para vocês entenderem meu raciocínio. Tem pessoas no meu mercado que vão dizer que basta postar conteúdo que dá para você ter resultado. Dá para você fazer dinheiro. É só postar conteúdo. Essa é a frase, o slogan de marca deles. Para mim, isso não funciona. Na minha perspectiva, na nossa realidade, eu trago que não basta só postar conteúdo. Você tem que trabalhar branding pessoal. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô querendo vender minha ideia, certo? Vender meu peixe. Isso é me posicionar, falar a minha verdade. Vão ter pessoas, Thali, que não concordam. E que vão comentar, às vezes, alguma coisa que vão estar criticando. Só que cabe a mim ter uma firmeza naquilo que eu falei, no que eu acredito e seguir em frente. Isso vai significar que você tem que ter uma opinião rígida para sempre? Claro que não. Mas algumas coisas que são suas verdades absolutas, você tem que manter, porque faz parte do teu posicionamento, entende? Então é muito mais sobre como você expõe. Aí existe algumas nuances. Tem pessoas que expõem de maneira mais grosseira, porque acha que para ser vista como líder, né, eu tenho que ser grossa, Tem que ser firme. eu tenho que ser muito firme. E não é bem por esse caminho. Existe muita líder que é doce, que é meiga, tudo depende da maneira que você trabalha a sua personalidade. Então, eu acredito que é a gente firmar a nossa verdade, o que a gente acredita, como marca, quais são as causas que a gente vende, o que faz sentido para nós dentro do nosso universo, né? Por exemplo, um fotógrafo, uma fotógrafa, uma profissional que trabalha com fotografia. Tem outras pessoas que vão dizer que aqueles filtros, aqueles presets que usam, aquilo é uma enganação, aquilo não funciona, né? Podem vir a criticar, por exemplo. Tem fotógrafa que é adepta, que acha legal, que acha que é um plus no trabalho dela. Percebe? Em todo o mercado tem essa dualidade de sim, não.
lados opostos, né? Yin, Yang. E cabe a nós, como pessoas pensantes, pensar qual é o que faz sentido pra gente e levantar essa bandeira. E uma coisa importantíssima cabe a nós respeitar a opinião do outro. Totalmente. Né? Assina embaixo. Você tem as suas razões e os seus princípios inegociáveis, a Thali tem os dela, eu tenho o meu, e eu vou manter os meus e vou assumi-los e vou segurar firme que ninguém me tira, e eu preciso respeitar o meu próximo que não acredita como eu. Totalmente. É assim, simples assim. É simples. Mas essa é a algo maneira, muito simples mas que eu essa é a amo maneira e respeito, mas não é correta tão de se simples assim viver. no mundo, né? Porque daí, aí porque acontece o que é o seguinte, é isso exatamente que traz leveza na vida. Com certeza. Porque a partir do momento que você tem essa inteligência emocional de saber quem você é, conhecer quem você é, os seus princípios, seus valores inegociáveis, e respeitar o seu próximo pelos dele, a vida fica mais fácil, muito mais e não leve. Só, você aprende mais, porque foi o que ela falou algo ali muito importante que eu captei, que isso não quer dizer que você vai acreditar naquilo para sempre. Exato. Porque nós Então, a somos partir seres do dinâmicos. momento que você é Exato. rígido, você para de aprender. Sim, com porque você não certeza. está nem Tem que ter a mente aberto a aberta. escutar o próximo. Sim. Entendeu? Então, talvez se eu sou aquela pessoa de marketing que vou falar, não, coloca qualquer conteúdo, mas eu sentar aqui e ter uma conversa de 1 hora com você E você me ensinar diferente. e eu tiver com mente aberta, eu vou falar, cara, eu acho que eu vou tentar um pouquinho, Verdade. vou implementar um pouquinho do que ela tá falando para ver se talvez funciona para mim, né? E minha ideia pode mudar totalmente. Algo que eu acreditava 100% não é mais aquilo, né? E isso acontece muito na vida durante Sim. o ocorrer, né? E a Com idade. certeza. Eu acho que essa é a beleza, sabia? Quando a gente pensa em construção de audiência, né? De vínculo com seguidores, crescer uma rede social. Por exemplo, a Marcela que eu era antes, lá, quando tudo começou, não é a mesma de hoje. Só que o que faz a graça é quem me acompanha desde aquela época e vê essa evolução e evolui junto. Então, isso é mais prazeroso. Você ter esse conhecimento de estar sempre se aprimorando e buscar essa evolução e sem medo de expor. Sem medo de mudar a rota, de tomar decisões diferentes, de repente falar não para algumas coisas, falar sim para outras. Falar, olha, gente, eu mudei. Até a nível de branding, quando a gente muda internamente, estruturalmente, como empresa, como marca pessoal, e a gente quer tangibilizar isso, a gente chama de rebranding, né? Que é como se fosse uma refação mesmo ali de, por exemplo, identidade visual, cores, comunicação, posicionamento. E a gente traz isso em elementos reais. Então, aí os seguidores, a audiência, quem tá, os clientes de fora, conseguem enxergar quais foram essas mudanças. Então, isso é mágico. E isso é o que realmente faz acontecer quando as marcas vão evoluindo. E hoje você tá com um sucesso enorme, né? Na sua companhia. E você ensina classes também. Sim, ensino. A gente trabalha com educação principalmente, né? Então a gente vende desde cursos para as pessoas aprenderem a trabalhar a sua marca pessoal, desenvolver seu marketing, seu Instagram, suas mídias como todo o seu negócio. E também a gente trabalha com mentorias e projetos. Então tem a parte de educação onde eu ensino a você, eu tô te acompanhando, te mentorando, e tem um momento em que a gente desenvolve projeto para cliente também. Então, por exemplo, a gente fez um projeto maravilhoso de uma clínica de estética lá na Flórida, lá nos que Estados legal. Então Unidos. você tá trabalhando com pessoas. Que legal. A gente tem, na verdade, nossa metodologia, tá? Ele tá em mais de 35 países. Uau! Sim, é incrível, incrível. E aí a gente desenvolve essas duas frentes, né? Tanto a nível de projeto, onde nós botamos a mão na massa, na criação, e também a partir de infoprodutos, que são os produtos digitais, onde a gente vende o nosso conhecimento. E a gente tem de tudo, né? A gente tem... Por exemplo, nosso primeiro método é o Mentora 10 em 1. Eu ensino as pessoas a serem mentoras. Seja ela uma fotógrafa, uma boleira, ou uma esteticista, ou uma super empreendedora, né? Marketing de multinível que quer mentorar. Não importa. Se você quer ser mentor, eu te ensino. Tem também o Marca Lucrativa, que é o nosso outro método, que ensina as mulheres a desenvolverem o negócio em si. Aí já é mais aprofundado. E tem a Mentoria Safira, que é um programa de acompanhamento mais avançado que eu, durante 6 meses, implemento a nossa metodologia e acompanho essas mulheres de perto. Aí tem evento presencial, tem várias coisas incríveis que a gente vai aprofundando por aí. Gostoso. Que delícia. Deve ser muito legal também acompanhar essas mulheres crescerem, né? Muito, muito. Tem de tudo, Thali. Tem casos, assim, de pessoas que vieram do zero, do baixo. Eu tenho um caso que mexe muito comigo, que eu vou citar pra vocês. Conta. Que é da Dani Stewart. Eu posso falar porque ela é super querida e ela gosta muito dessa história. Quando ela entrou na minha mentoria, Safira, ela tinha, gente, absolutamente nada de conhecimento de Instagram. De Instagram, muito menos de infoproduto, de vendas. Vender todo dia aquele esquema de
perpétuo, sabe? De Sei. vender tudo. Não fazia ideia. Tanto é que ela renovou a Safira de tanto que ela curtiu a nossa metodologia. Eu fico muito feliz. E aí, quando ela começou, ela tinha 2 filhas. Tava numa loucura, sabe? Porque ela tinha acabado de divorciar. Muita loucura de coisas a lidar. Ela falou, eu vou me desenvolver e eu vou fazer isso acontecer. Sabe aquela mulher que tem garra? Conclusão. Entrou no nosso processo, foi implementando cada coisa. Gente, em pouco tempo, ela mandou um depoimento pra mim. 2 meses fazendo 100 mil reais. Mentira! Em 2 meses. E ela mudou completamente a vida dela. Ela tem uma clínica de estética física maravilhosa também. E mantendo, assim, sabe, todo esse volume de trabalho. Uma mulher que é muito inspiradora, assim. Porque algumas outras mulheres poderiam dar desculpa, né? Ah, eu tenho os meus filhos, acabei de divorciar. E a rotina é muito corrida e tal. Quem quer fazer acontecer? Faz Eu tenho uma acontecer. frase que eu falo muito que é quem quer executar, depois vai desfrutar, Sim, sabe? E hoje ela tá desfrutando. sim. Que história linda. Muito Incrível, legal. incrível. É. Não, e dá pra ver a paixão. Ah, Você faz com muita paixão. Do jeito que você fala. Isso é visível, né? É E quase você é tão tangível. jovem. sim. 24 anos. Cara. Eu vim do improvável, Deia. Eu vim do improvável. E do improvável eu tornei real. E eu quero que essas mulheres também tenham essas possibilidades, sabe? Pessoas que também não teriam possibilidades, que criem suas próprias possibilidades com suas próprias mãos. É pra isso que eu vivo. É pra isso que eu trabalho. Porque o marketing é a alma do negócio. É. Então, branding e marketing hoje em dia e social E media, digital, cara, é a alma do negócio. Total. Como companhia, tudo que a gente gastava antes em jornal, rádio, nas antigas, tudo mudou só para social media. Hoje, o nosso único investimento de marketing é social mídia media. social. Não tem. Sim, não tem. exatamente. Não tem retorno igual. E eu acho que é tão legal essa parte que você pode pegar o seu celular hoje e você, às vezes, tem ali, ó, 100 pessoas que vão te assistir de graça. Então, faça um curso, gente. Se vocês têm alguma coisa e querem crescer, investe em você, faz um curso. Porque você tem plataformas de graça. Na minha época, quando eu comecei minha carreira, a gente tinha que pagar para estar no jornalzinho brasileiro nos Estados Unidos, é ou não é? Para eles irem na lojinha brasileira, pegar e ver nossa cara. Hoje é só pegar o celular. É Exato. fazer um curso para você saber se posicionar. Exato. Porque isso é importante, Faz né? toda a diferença. Toda a diferença. Muita Quem não diferença. sabe fica no anonimato. É. Porque tem muita competição. E nossa atenção é muito rápida, né? Então, assim, 1 minuto. Tá. Tem que realmente, você tem que cativar aquela pessoa em 2 Sim. segundos. Sim. Tem que encantar, né? Encantar. Tem que ser disruptivo. Eu trago muito na nossa metodologia o efeito encantamento. É algo que vem em breve, então não vou contar muito por aqui. Mas a gente traz muito isso porque, de fato, no mundo tão corporativo, cheio de opções, como é que a gente escolhe quem a gente vai escolher para compra, né? Para ser mentor e tudo mais. Então, existe a necessidade de você, primeiro, encantar, para você eletrificar essa audiência e ele, opa, peraí, eu preciso acompanhar a Thalita. Quem é essa pessoa? Eu preciso ver o que ela tá fazendo. Então, eletrificar é o primeiro ponto. Depois que a gente faz isso, a gente tem que ter motivos para essa audiência estar ali com você. Porque ele tem que apertar o botão de seguir, mas ele tem que continuar engajando. Sim. Senão não faz sentido. Às vezes a pessoa te segue, mas ela se esquece. Não Então, engaja. existe exato, o ponto de encantar primeiro, você se posicionar na mente dela, tu fazer uma retenção estratégica, você criar vínculo com essa audiência para depois fazer uma excelente oferta irrecusável. Sabe? Eu acredito muito nessa sequência, assim, dessa jornada dos nossos seguidores, porque aí é que mora o grande segredo. Então, não adianta a gente ter, por exemplo, muitos seguidores e não ter dinheiro nenhum no bolso. Não adianta ter muito dinheiro e não ter audiência para poder escalar também, né? Então, ambos são necessários. E quando a gente faz essa sequência, tudo faz muito mais sentido, porque o trabalho ele é mais linear, ele tem um porquê, ele tem um propósito. Amém. Então, Ai, que vamos lá. pena. Se você quiser Queria poder... aprender tanto mais. Não, é muita informação. Nossa, muita Nós vamos coisa. ter que realmente jantar para aprender mais. Vamos. É muita coisa. E daí fazer um curso com ela, né? Eu também que tô nós duas, achando. querida, precisamos. Não, você tá Ótimo. falando Isso aí- aí é conversa Cheguei para no mais dia tarde. certo. De Instagram. Agora, se você pode deixar uma dica com as pessoas que estão escutando no momento, te ouvindo, qual seria ela? E as pessoas que querem realmente trabalhar aí em aumentar a presença social. Excelente. Qual câmera que eu olho ali? É. Olha, se você tá nos ouvindo, se eu puder te dar um conselho, que é o conselho que eu gostaria de ter me dado, sabe? Começa logo. Cada segundo importa. Quando a gente chega primeiro, a gente bebe água limpa, né? Já viram aquela expressão? Aham. A gente desfruta de um ambiente novo. E se a gente se posiciona com mais assertividade, a gente investe o nosso tempo, a nossa energia em fazer aquilo que a gente acredita, sem medo, se joga, as coisas começam a virar. E foi como aconteceu pra mim, sabe? Então, às vezes, a mulher que tá aqui nos ouvindo, né, nesse podcast tão especial, ela tá insegura, ela tá frustrada, ela tá com
com receios de coisas anteriores, ela tá se travando. Mas isso não vai levar ela pra frente. Aquilo que são as desculpas dela não leva ela pra frente. Muito pelo contrário. É o que ela faz apesar dessas desculpas. Então, esse seria um conselho que eu daria pra ela se mexer logo, conseguir movimentar e, claro, levar muito em conta que hoje a moeda mais preciosa é trabalhar a nossa marca pessoal. Porque pode passar décadas, pode passar metaverso, inteligência artificial, esse chat GPT, tudo que acontece, tem uma única coisa que nunca vai mudar. A tua sua marca. presença pessoal. Exato. Sua marca pessoal. Você. Amém. É isso, gente. Era então, espetacular. Espetacular, Obrigada. amei. Imagina, Ai, obrigada a vocês, amei. amei estar Bom, aqui. enfim, foi muito, muito bom. Eu queria que tivesse mais as outras meia hora, né? Mas hoje não temos. Aprendemos muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam que, com certeza, com 24 anos, se tudo isso é possível, então você também Pode.